Filipenses capítulo 4. Vamos louvar a Deus juntos com este capítulo. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Vamos repetir o versículo 13. Glória a Deus. Todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus.
estamos vendo que a Escritura não se contradiz, né? Em João capítulo 15, Jesus falou assim, ó, nada podeis. E aqui Paulo disse, tudo posso. Existe contradição? Jesus disse, nada podeis. E aqui Paulo disse, tudo posso. Existe contradição? Não, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E aqui Paulo diz, tudo posso? Por mim mesmo? Não, naquele que me fortalece. E esse tudo posso é porque nós alcançamos a salvação. Em primeiro lugar está a obra da salvação. Ou melhor, deixa eu me corrigir. Fomos alcançados pela obra da salvação. Quando Jesus disse, em mim nada podeis fazer, ele está dizendo o seguinte, não podem fazer nada pela sua própria salvação. Ninguém pode fazer nada pela sua própria salvação. Sem mim não existe salvação. Sem mim nada podeis fazer. Agora, tudo posso naquele que me fortalece, uma vez que eu fui salvo em Cristo Jesus, fortalecido em Cristo Jesus, eu posso agora me santificar. Eu posso agora ser santo como o Senhor é santo. E dentro do processo de santidade, a gente aprende a viver em qualquer circunstância. No caso aqui, Paulo cita circunstância de riqueza ou de pobreza material. E ele diz aqui no versículo anterior, é por isso que ele fala o tudo posso. O tudo posso, no versículo 13, está ligado com o versículo 12. Por isso que tudo posso não começa com letra maiúscula, porque é continuidade do versículo anterior. Ele está se referindo a circunstâncias materiais, bens materiais. Por isso ele diz no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por causa disso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Tem uma palavra interessante aqui no versículo 12 que é ser honrado. Estar humilhado ou ser honrado. Hoje em dia as pessoas só buscam honra. Mas a Bíblia não fala assim, honrai-vos. A Bíblia fala assim, humilhai-vos. O que todo mundo busca hoje é honra. Tem uma linguagem que eu gostaria, em nome de Jesus, que você deixasse o Espírito Santo tirar da sua mente. Eu acredito que aqui na igreja, vocês que estão ouvindo a palavra já não falam isso mais. Mas vocês vão ouvir demais gente falando aí fora. É isso aqui, ó. Deus vai te honrar. Deus vai me honrar. Não, Deus vai me honrar. Eu vou orar e Deus vai me honrar. Não, você vai fazer isso e Deus vai te honrar. Tira essa linguagem boba do seu cérebro, da sua mente, em nome de Jesus. A Deus toda a honra. A Bíblia fala que a Deus toda a glória, então não sobra glória para nós. A Deus todo louvor, então não sobra louvor para nós. A Deus toda honra, então não sobra honra para nós. Não temos que correr atrás de honra. Nós temos que correr atrás de outra coisa. Temos que correr atrás de humilhação. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, diz Tiago capítulo 4, até que, em tempo oportuno, ele vos exalte. Quando é o tempo oportuno de sermos exaltados? Quando Jesus vier sobre as nuvens. É ali que seremos exaltados. Até lá é humilhação. Buscar a humilhação é buscar a santificação. Por isso que humilhação tem a mesma raiz de humildade. É o número 1 com H. Humilhação começa com H-U-M, humildade começa com H-U-M. A Bíblia não fala assim, né? Bem-aventurados ou abençoados os honrados, porque deles é o reino dos céus. Fala, bem-aventurados ou abençoados os humildes,
porque deles é o reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos honrados. Não, dá sua graça aos humildes. E a honra que o povo está buscando hoje em dia, que fala assim, Deus vai me honrar, é sucesso no mundo. É ou não é? É sucesso no mundo. Deus vai me honrar porque eu vou conseguir aquela casa. Deus vai me honrar porque eu vou conseguir aquele carro. Deus vai me honrar porque eu vou conseguir aquela promoção. Deus vai me honrar porque eu vou conseguir aquele emprego. As honras que os crentes estão querendo que Deus dê para eles, é tudo aqui nessa vida, é tudo aqui nesse mundo. Foi isso que nós lemos no final do capítulo de ontem. Olha aqui, no final do capítulo de ontem, capítulo 3, versículo 19. Dá uma olhadinha aí como é forte isso. Ó. O destino deles é a perdição. Tá? Vamos ler melhor do 17 para frente para ficar bem completo. Ó. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, está falando de crentes, tá? Não está falando de gente mundana, não está falando de crentes aqui. Ó. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe por que são inimigos da cruz? Porque não querem se autocrucificar. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo Jesus, Gálatas 1,19. Por isso já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, Gálatas 2,20. Entenderam? Então, são inimigos da cruz de Cristo. Eles querem um Cristo sem cruz. Tá? Um Cristo sem cruz. Só o Cristo que multiplique os pães para eles. Mas quando vão ouvir a palavra de Deus, não, é muito pesado, é muito forte, nós não podemos aguentar. Como fizeram com Jesus no capítulo 6 de João. Quando no início do capítulo Jesus multiplicou os pães e os peixes, todos comeram. No dia seguinte veio a multidão atrás de Jesus. E Jesus falou para eles, hoje eu vou dar para vocês outro pão. Eu é que sou o pão da vida. Aí essa palavra foi muito forte para eles. E eles todos abandonaram Jesus. Só ficaram os 12. E Jesus falou, vocês também querem ir? Mas aí Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. São inimigos da cruz de Cristo. Agora veja o destino deles. O destino é aonde eles vão chegar. Tá? O destino é onde eles vão chegar. Já está traçado. Já está predestinado. O destino deles é a perdição. Veja que o verbo não está no futuro. O destino deles será a perdição. Já é no presente. Tá? O destino deles é a perdição. O Deus, com letra minúscula, o Deus deles é o ventre, a própria barriga deles. Sabe o que significa isso? Que eles querem só se saciar nessa terra. Querem só se saciar nesse mundo. Querem fazer seus desejos, suas vontades carnais, servem a si mesmos. Então, essa expressão que Paulo usa, o seu Deus é o seu próprio ventre. E a glória deles... Glória aqui pode ser também honra, a glória deles, a honra que eles querem ser honrados, está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Querem sucesso na terra, querem vantagem na terra, querem lucro na terra, querem ganho na terra. O reino deles não é dos céus, o reino deles é da terra. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Filipenses, o texto que nós lemos ontem, 3. Ok? Então, é da terra e não do céu.
É isso que as pessoas estão falando por aí, que eu escuto quando fala assim: Deus vai me honrar. Ou o pastor pregando: faça aquela campanha, porque no final Deus vai te honrar. E aquela porta que você quer será aberta. Não é a porta do céu, não é a porta da salvação, não é a porta que Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. A porta que eles querem é oportunidade na terra, para enriquecer na terra, se dar bem na terra. É porque são filhos da terra, não são filhos do céu. Aqui na terra, Deus quer nos ensinar a viver em qualquer circunstância. Seja na abundância de bens materiais, se Ele der isso, seja na escassez de bens materiais. Nós não dependemos das circunstâncias para viver, nós dependemos de Cristo. Nós dependemos de Deus. E sendo dependente de Deus, vivemos em qualquer circunstância. As pessoas que lutam por ser honradas, que Deus as honre, geralmente não sabem viver na penúria, não sabem viver na escassez. Se faltar alguma coisinha, elas entram em desespero, porque o coração delas está apegado nas coisas, apegados nas circunstâncias e não no Senhor. Tá? E não no Senhor. Nós não merecemos nenhuma honra. A honra que nós merecemos é, se o inferno tiver quintos, esse é o nosso lugar. Viu? Só que Deus nos honrou. Como disse o profeta, através do profeta Isaías, Deus já nos deu uma dupla honra. A dupla honra que Ele nos deu seu Filho Jesus. E Ele nos deu o Espírito Santo. E Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Deus é provedor, mas para quem verdadeiramente pertence a Ele. E 2 Timóteo 2,19 está escrito que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. Não buscamos honra no sentido de ser honrados. Nós buscamos honra no sentido de vivermos uma vida honrada, de vivermos uma vida digna, de vivermos uma vida honesta, de vivermos uma vida de filhos de Deus na face da terra, sendo luz no meio desse mundo de trevas. E não sendo como os homens do mundo, que a honra que buscam é a honra de ser rico e ganhar a vida nessa terra. Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á no céu. Mas quem perder a sua vida aqui por amor de mim, ganhará no céu. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar essas coisas tão importantes na Tua palavra. Aleluia. Ontem nós vimos que, né, a Bíblia tem 2 testamentos e precisam ser interpretados de maneira correta, né? Os 2 testamentos são palavra de Deus, mas o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo, porque o Antigo Testamento falava da antiga aliança. Se veio a nova aliança, é porque a antiga aliança já passou, a antiga aliança já acabou. Nós estamos agora na nova aliança. Essa nova aliança não vai acabar. Essa nova aliança, ela é eterna. Portanto, o Novo Testamento é o que cabe a nós, a igreja, a nova aliança. Mas o Antigo Testamento continua valendo na Bíblia como palavra de Deus, porque é de fato palavra de Deus. Foi revelado por Deus. Mas para nós da nova aliança é necessário entender o Antigo Testamento como promessas e profecias que para nós já se cumpriram em Cristo Jesus. O Novo Testamento é cumprimento. O Antigo Testamento, profecias e promessas. O Novo Testamento, o cumprimento de
todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Bom dia, alô, som, testando, diga Jesus. Aleluia. É bom falar esse nome, sabia? É o nome de Jesus, ok? Então o Antigo Testamento se compõe de profecias e promessas. E o Novo Testamento do cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de... Aleluia, na pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento cabal dessas escrituras. Só para dar uma palavra sobre essa aliança. No Antigo Testamento, Deus tinha uma aliança com uma nação, a nação de Israel. Portanto, no Antigo Testamento, Deus tinha um povo nacional, a nação de Israel. E Deus instituiu aquela nação de Israel. Em primeiro lugar, todo o Antigo Testamento nem era para nós brasileiros, por exemplo. Nós nem existíamos. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento era para aquela nação de Israel, que ainda existe até hoje. O Antigo Testamento era particularmente para Israel. Para quê? Para que Israel, todos descendentes de um só homem, descendentes de Abraão, todos descendentes de Abraão, portanto Israel era uma nação patriarcal, descendentes de Abraão, tá? E Deus disse a Abraão, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, pode anotar aí o capítulo 12 de Gênesis, os primeiros 3 versículos, né? Que Deus disse a Abraão, e o nome dele ainda não era Abraão, o nome dele era Abrão, porque Deus mudou o nome dele depois de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, ou pai elevado, ou pai alto. Mas tudo que ele não era pai, porque não tinha filhos, né? Quando Deus mudou o nome dele, mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Pai de uma multidão. E Deus prometeu dar a ele uma multidão de filhos. Essa multidão de filhos referia-se, em primeiro lugar, assim, fisicamente falando, em termos de demografia, de gente, de número de pessoas, se referia a uma nação na terra, a nação de Israel. Tá? E Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e ali sê tu uma bênção, e eu farei de ti uma grande nação, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui está... Nessa frase, em ti serão benditas todas as nações da terra, está a profecia messiânica na vida, no chamado de Abraão. Primeiro, ele ia ter uma nação na terra, mas não ia ser uma nação única. A partir dessa nação, todas as nações da terra seriam também abençoadas no cumprimento das profecias e das promessas em Cristo Jesus. Amém? Então Deus já dá para Abraão a antiga aliança, mas também já abre o leque para a nova aliança. Está entendendo ou está difícil logo domingo de manhã? Está entendendo? Muito bem, então Abraão é o patriarca da nação de Israel. Através dele Deus começou a nação de Israel. Para que Deus instituiu a nação de Israel? Por vários motivos. Um deles... não é o principal, porque o principal motivo de Deus instituir a nação de Israel é a encarnação histórica do Messias. Porque Jesus tinha que ter uma genealogia histórica na terra. Jesus como homem não entraria na história da humanidade de paraquedas. Ele tinha que ter uma
Ele teria que ser descendente, ele teria que ter uma ascendência antes dele, toda uma família. Por isso, quando chega o Novo Testamento, que começa com Mateus, começa lá com a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e assim por diante, até chegar em Cristo Jesus. Porque é toda a genealogia histórica de Jesus, e aqueles nomes, com algumas exceções, são todos da nação de Israel. Então, em primeiro lugar, Deus instituiu a nação de Israel no Antigo Testamento para trazer a linhagem histórica, a encarnação histórica do Messias. Do verbo que se fez carne, Jesus. Mas tem outros motivos. Um desses outros motivos é: Deus instituiu a nação de Israel no Antigo Testamento, para quê? Para testemunhar às outras nações, e é isso que também significava: em ti serão benditas todas as nações da terra, para testemunhar às outras nações de como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. As outras nações no Antigo Testamento deveriam olhar para Israel e ver assim: como aquela nação é feliz, como aquela nação é abençoada, como aquela nação é próspera. E as pessoas de outras nações viriam então perguntar aos israelitas: qual é o segredo de vocês? E os israelitas responderiam: o nosso segredo é porque nós temos um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nos tirou do Egito e que nos deu a terra de Canaã, o Deus que nos abençoa, o Deus que está presente conosco, o Deus que nos deu a sua palavra e que nós vivemos essa palavra, obedecemos seus mandamentos. Esse é o Deus que nos prospera, esse é o Deus que nos guarda, que nos cura, que nos ajuda, que faz com que nós sejamos a nação mais abençoada da terra. E as outras nações, que eram todas politeístas, que adoravam vários deuses que na verdade não são deuses, com esse testemunho se converteriam ao Deus de Israel. Está vendo? Foi por isso que Deus instituiu a nação de Israel. Só que aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Ao invés das demais nações quererem ser como a nação de Israel, foi a nação de Israel que quis ser como as outras nações. Primeiro quiseram um rei, depois quiseram um templo, depois quiseram ser igual, quiseram se casar com pessoas de outras nações, quiseram se misturar com o mundo. Ao invés de amarem a Deus, amaram o mundo. E aí com isso eles fizeram o quê? Eles foram infiéis à aliança. Foram infiéis à aliança. E aí então essa aliança foi cancelada. A aliança de Deus com Israel, ela está automaticamente cancelada. E já foi cancelada nas páginas do Antigo Testamento. Nós estamos lendo aí na Bíblia Jeremias. Eu quero que você abra em Jeremias 31. Jeremias 31. Não chegamos ainda nesse texto. Por esses dias aí estaremos chegando. Jeremias 31. E para ficar fácil de decorar, começa no versículo 31. Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, está falando do futuro.
para o profeta Jeremias, Deus estava falando do futuro, ou seja, ele estava profetizando sobre os nossos dias, os dias do Novo Testamento. E diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei firmarei, o verbo está no futuro, porque para eles era futuro, porque estava se referindo à nova aliança do Novo Testamento em Cristo Jesus com a igreja. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Por quê? A igreja é chamada de o novo Israel, não mais o antigo Israel. No Antigo Testamento, Deus formou um povo nacional. No Novo Testamento, ele forma um povo, por isso que na nossa igreja tem o nome de internacional. Não é porque nós temos uma igreja nos Estados Unidos e uma na Espanha, não. Tem o nome de internacional, porque a igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, ela não é uma nação. Ela é feita de povos de todas as nações. Não tem barreiras nacionais. A igreja de Jesus Cristo é internacional, que é um nome mais moderno. O nome mais clássico seriam dois que a gente não pode mais usar, porque já usaram muito por aí e abusaram e usaram de maneira estranha. O nome mais clássico, sabe qual seria? Seria católica. Mas não dá para usar o nome de católica, mas infelizmente, porque o catolicismo acabou com a palavra de Deus. Porque a palavra católica vem do grego, que traduzido para o português significa universal. Que também a gente não pode ficar usando mais por aí, porque já estragaram esse nome, né? Então, para não usar nem católico, nem universal, a gente usa internacional, ok? Mas é essa a explicação. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo nacional, porque era só uma nação, para dar testemunho às outras nações. E qualquer pessoa das outras nações que se convertesse, teria então que se circuncidar e tomar os costumes da nação de Israel e de ser um judeu por conversão, não por nascimento. Se tornaria judeu por conversão e não por nascimento, pessoas de outras nações. No Novo Testamento, Deus não tem um povo nacional. Deus forma a sua igreja de povos de todas as nações. Então, o povo de Deus tem brasileiros, tem paraguaios, tem argentinos, tem espanhóis, tem italianos, tem chineses, tem norte-americanos. De todas as nações, Deus tem os seus eleitos que Ele mesmo vai converter e formar a sua igreja de todas as nações da terra. Esse é o novo Israel. O Antigo Testamento tem o antigo Israel, no Novo Testamento tem o novo Israel. O novo Israel é a igreja de Cristo Jesus, que não é mais um povo nacional, mas internacional. Versículo 32. Essa nova aliança não será conforme a aliança, não conforme a aliança antiga, né? Que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles, o que está escrito aí? Anularam a aliança. O que acontece com a aliança anulada? Fica nula. É isso que acontece. Anulada. Se você chegar no banco, a sua conta estiver anulada, você ainda tem conta? Não. Você pode ter dívida, mas conta não tem. Israel não tem mais conta. Israel tem dívida. Israel não tem mais conta. Israel tem dívida. E Deus vai vir acertar essa dívida, sabe quando? Nós vimos em Apocalipse, no início do ano, Deus vai acertar essa dívida com Israel na grande tribulação. Viu?
Na grande tribulação. É por isso que é muito difícil um judeu se converter hoje em dia. Porque os judeus estão sendo guardados para o fechamento de contas com Deus na grande tribulação. E nesse fechamento de contas, uma grande coisa vai acontecer. Apocalipse capítulo 7 diz que muitos judeus vão se converter. Ali que está um número simbólico de 144 mil assinalados, 144 mil selados da nação de Israel. E das outras nações da terra, sem cálculo, sem número de pessoas. Muita gente, uma multidão incontável vai se converter aí na grande tribulação. Por isso, quem quiser ficar na grande tribulação vai ver um grande avivamento na face da terra, viu? Fica à vontade. Então terá um grande avivamento aí na grande tribulação. Será também esse avivamento parte do fechamento de contas de Deus com a nação de Israel, porque a nação de Israel, Deus fez uma aliança com essa nação, mas eles, não foi Deus, foram eles que anularam. Uma coisa anulada não tem mais volta, não tem mais retorno. Anularam a aliança. Por quê que não tem mais retorno? Alguém poderia dizer, mas foram eles, Deus pode tudo. Não existe aliança unilateral. Eu não faço uma aliança sozinho, estou casado comigo mesmo. Ninguém faz uma aliança sozinho. A aliança não é unilateral. A aliança tem que ser bilateral. Tem que ter dois para fazer uma aliança. Foi por isso que Deus disse através do profeta Oséias: como caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? Acordo, pacto, aliança, é a mesma coisa. Se não houver entre eles um acordo, se não houver entre eles uma aliança, não dá para caminhar juntos. E a aliança não é unilateral, não é só um dos lados que manda na aliança. Os dois lados acordam, concordam. A palavra acordar, ou não é de acordar de levantar de manhã não, viu? Mas acorde aí. A palavra acordar ou concordar tem a palavra corda, que vem do latim coração, do grego cardia, coração, tá? Os dois de íntima decisão, então se unem e têm um acordo. Por isso que o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi exemplificado com o casamento. Por isso que no Antigo Testamento, nós vamos ler daqui a pouco, Deus tinha Israel como a nação de Israel como sua esposa. E no Novo Testamento, a igreja é a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo Jesus. Por causa dessa aliança bilateral, uma aliança precisa de dois. Um só não existe aliança, precisa dos dois. Agora, uma vez feita a aliança, qualquer um dos dois que anular, mesmo o outro não querendo anular, está anulada. Mesmo o outro sendo Deus, não foi Deus quem quis anular a aliança, foi Israel que quis anular a aliança. É um dos lados do acordo. O acordo é bilateral. E do lado de Israel, Israel anulou a aliança. Então, perante Deus, essa aliança está anulada. Nem Deus mais conserva esta aliança. Ele descarta e ele vai fazer agora uma nova aliança, que ele nunca mais vai desfazer, porque é aliança com seus eleitos. Aliança neotestamentária. E mesmo quem é salvo no regime do Antigo Testamento, não é salvo por causa da antiga aliança, porque ela foi anulada. É salvo por causa da nova aliança em Cristo Jesus, que ainda viria para eles. Amém?
Então vamos entender tudo isso que eu falei aqui. Ó. Não conforme a aliança, versículo 32, que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Israel virou uma mulher adúltera, que traiu o marido, que traiu a aliança. E ai daquele por quem Deus é traído. Ai daquele que trai a aliança com Deus. Trair a aliança com outra pessoa, por exemplo, no casamento, já é muito sério. Agora, trair uma aliança com Deus, traidores, você já viu o que aconteceu com Judas Iscariotes. Quando Jesus diz, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, não está falando só dele. Ai daquele por quem Deus é traído. Ai daquele que trai o Pai. Ai daquele que trai o Espírito Santo. Ai daquele que trai Deus. A mulher que trai o marido para ficar por aí se prostituindo com um monte de homens, esse marido é obrigado a ficar com ela? De jeito nenhum. Israel tinha um único Deus, aliança com o único Deus verdadeiro, e traiu Deus com os deuses das nações pagãs. Traiu Deus com demônios. A aliança com Israel está cancelada. E permita que o Espírito Santo tire da sua cabeça outra coisa aí. Israel não é terra santa. Nós cristãos não temos que peregrinar para Israel. Não temos que peregrinar porque Israel não é terra santa. Jerusalém não é terra santa. Jerusalém é terra maldita. Jerusalém é terra amaldiçoada. E o próprio Jesus é quem lançou a palavra de maldição sobre Jerusalém. Antes de morrer, antes de ser preso, Jesus chorou sobre Jerusalém e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas tu não quiseste. Por isso, desde agora, a tua casa ficará deserta. Até o dia em que aprendas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Foi Jesus quem disse isso. Essa palavra está valendo sobre Jerusalém. Eu não sei o que cristãos vão lá povoar Jerusalém. Porque Jesus falou para ficar deserta. Então os cristãos que vão lá estão desobedecendo a profecia de Jesus. Estão querendo encher Jerusalém, é para ficar deserta. Não é para ninguém ir lá visitar, não. É uma terra maldita. Paulo diz em Gálatas, a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. A Jerusalém da terra é terrena, escrava dos homens. Mas a Jerusalém do alto é livre. Nós não estamos peregrinando para a Jerusalém terrena. Estamos peregrinando para a Jerusalém celestial. Eu falo hebraico para ler a Bíblia, sou professor de hebraico, sei falar a língua dos israelitas, mas não quero ir lá de maneira nenhuma. Tem gente que chega e fala, pastor, você tem um sonho de ir para Israel, que isso é pesadelo, isso não é sonho não. Prefiro ir para o Rio Araguaia, tomar banho, sei lá, alguma coisa assim, ou na piscina. Israel não quero ir de maneira alguma.
é terra maldita, é terra amaldiçoada. Foi um povo escolhido por Deus. Deus escolheu a dedo, trabalhou com esse povo, cara a cara, frente a frente, levantou profetas ótimos, pessoas excelentes de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, mulheres santas foram levantadas no meio desse povo, gerando a linhagem do Messias, e eles preferiram servir a deuses que nem existem, a demônios, traíram a Deus. Eu não tenho o que fazer em Israel. Jerusalém é maldita, não é terra santa. Terra santa seria a terra que acolhesse Jesus. Jerusalém é a terra que expulsou Jesus. Jesus foi escorraçado de Jerusalém. Alguém, para ser crucificado, era crucificado fora dos muros da cidade, porque tinha que passar pelo ritual de perda de cidadania. Quando alguém ganha a cidadania, leva lá num palanque, ganha a chave da cidade, não viu isso? A crucificação é a perda da cidadania. Por isso que o condenado a ser crucificado tinha que andar pelas ruas da cidade, levando a sua cruz, e a população tinha que vir para a rua para cuspir, para escarrar, para jogar pedra, para gritar palavrões, para expulsá-lo. Jerusalém, a cidade que odiou Jesus, expulsou Jesus, escorraçou Jesus, e ela é uma cidade maldita. Não que nenhum israelita hoje fique impedido de se converter, não. E ser salvo pode, como qualquer outra nação da terra. Um judeu que se converte, hoje, ele deixa de ser judeu e passa a ser de Cristo Jesus. Isso pode acontecer com qualquer israelita, com qualquer habitante de Jerusalém. Assim como qualquer africano, como qualquer iraquiano, como qualquer japonês, como qualquer brasileiro. Não tem mais diferença. E às vezes eu vejo a igreja aí querendo colocar uma grande diferença entre judeu. Ah, era um judeu que se converteu. Grande porcaria. Paulo era judeu e quando se converteu a Cristo, nós lemos ontem em Filipenses capítulo 3, tudo que para ele era vantagem. O que era vantagem? Era vantagem ele ser de Israel, era vantagem ele ser da tribo de Benjamim, era vantagem ele ser fariseu, era vantagem ele ter sido formado aos pés de Gamaliel. Tudo que para ele era vantagem, quando ele conheceu Jesus, ele considerou essas coisas como? Isso mesmo que vocês estão pensando, né? Que a Bíblia coloca uma palavra bonitinha, né? Refúgio ou esterco. Ah? É isso que ele considerou. E agora eu estou vendo os crentes enchendo as igrejas de esterco. É por isso que está esse fedor nas igrejas. Isso não vale mais nada, isso acabou. A antiga aliança foi anulada. Nós estamos agora na nova aliança, estamos em Cristo Jesus. Mas o Antigo Testamento continua na Bíblia. Para quê? Com qual finalidade? Com qual propósito? Antes de falar com qual propósito, por quê? Porque é palavra de Deus. Palavra de Deus dada numa certa época, para certas pessoas, mas que contém todas as profecias para a nova aliança. Nós estamos na nova aliança. O que eu estou falando aqui, parece que eu estou batendo na mesma tecla, mas é importante para vocês entenderem isso, porque é assim que as igrejas estão apostatando de Cristo Jesus. Como no Antigo Testamento, o antigo Israel apostatou de Deus para outros deuses, na nova aliança estão apostatando de Cristo Jesus e se voltando de novo para a antiga aliança. Se voltando para práticas israelitas. Se voltando para práticas judaicas, trazendo para o cristianismo práticas judaicas. Nós não temos que ter práticas judaicas.
Nossa prática é diferente, nós temos que viver o evangelho de Cristo Jesus. Jesus falou: sereis minhas testemunhas. É por isso que não somos chamados de judeus, não somos chamados de israelitas. Nós somos chamados, desde Atos capítulo 13, fomos chamados de cristãos. Somos de Cristo Jesus. Aleluia. Somos de Cristo Jesus. Não judeus, somos cristãos. Cristão não tem judaísmo. Cristão não se circunda, não faz circuncisão. Cristão não pratica circuncisão. Cristão não pratica peregrinação para Jerusalém. Os judeus de todas as nações espalhados da diáspora ou de outras cidades de Israel, de acordo com o profeta Zacarias, tinham que ir a Jerusalém todos os anos, pelo menos na festa dos tabernáculos. Tem gente aí no meio do cristianismo dizendo que nós temos que ir para Jerusalém na festa dos tabernáculos em outubro. Estão indo, matando cordeiros, tocando chofar, celebrando a arca da aliança, fazendo como se fossem judeus. Amados, é um povo, desculpe a palavra, insano, nécio. Tem uma palavra mais popular? Está gravando, mas eu vou dizer burro mesmo. Acho que burro não, porque seria ofender o animal. Apóstatas. Estão de novo os crentes que têm uma nova aliança, que estão na nova aliança, querendo voltar para aquela antiga que já foram anulada. E quando querem voltar para algo que foi anulado, anulam a presente aliança. Isso se chama apostasia e eles não têm perdão. É impossível restaurá-los de novo para arrependimento. E tudo isso porque gente maligna não soube interpretar a palavra de Deus. Não sabe interpretar o Antigo Testamento e não sabe interpretar o Novo Testamento. O Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada, para nós, exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Todos os 39 livros do Antigo Testamento devem ser interpretados à luz do Novo Testamento. O que está acontecendo por aí afora nas igrejas é que estão interpretando o Antigo Testamento sem levar em consideração o Novo Testamento. É por isso que inventam campanhas de 7 dias, como o cerco de Jericó foi em 7 dias, como Naamã se mergulhou nas águas do Jordão por 7 vezes. Entenderam? Porque estão baseados no Antigo Testamento. Se você fizer eu já fiz um estudo assim, já percorri algumas igrejas aí com um caderninho na mão. Quando eu estava no seminário, tinha uma tarefa assim, para ver o que eles estavam pregando. A maioria das igrejas baseadas em campanhas, em misticismos e etc., se baseiam sempre em textos do Antigo Testamento. Raramente via alguém nessas igrejas pregando o Novo Testamento. Quando pregava o Novo Testamento era texto fora de contexto para servir de pretexto. E geralmente baseava lá no Antigo Testamento. Era os desafios de Elias no Monte Carmelo. Era Eliseu com a capa de Elias. E Eliseu pedindo da porção dobrada do teu espírito. E ninguém sabe o que é isso. E acha muito bonito e pensa que é para hoje. Hoje Deus não dá o Espírito em porções, Ele dá o Espírito em plenitude, sem medida. Então as pessoas ficam trazendo modismos de Israel, do Antigo Testamento, e achando isso por aí demais. Daqui a pouco estão as igrejas transformando em sinagogas judaicas, e Cristo está fora delas. Cristo não está aí. Não é igreja de Jesus,
Porque a minha igreja, Jesus disse, Mateus 16, 18, eu a edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas as portas do inferno, os acessos do inferno, o inferno está tendo acesso nessas igrejas. E a prova é que elas estão cheias de adultério, cheias de homossexualismo, cheias de pornografia, cheias de masturbação. Agora estão todas se rendendo ao alcoolismo. Está cheio de crente mamado, cheio de crente bêbado, viciado em vinho e fumando e frequentando motéis. Sabe por quê? Porque as igrejas que estão frequentando não têm palavra. E a palavra que tem é interpretada de maneira errada. E ensinada de maneira errada. E aplicada de maneira errada. E o que fazem não é caminho, o que fazem é desvio. Estão desviados da glória, estão desviados do céu, o foco deles não é Cristo. Uns querem ser levitas, outros querem ser gaditas, outros querem ser profetas como Elias, outros querem ser profetas como Eliseu, outros querem ser profetas como Moisés, outros querem ser como Davi. Okay? Entendeu? Querem fazer votos que eram feitos no Antigo Testamento, fica trazendo para hoje. Quem diz que Moisés é o nosso modelo? Quem diz que esses dias chegou para mim, pastor, pode dançar na igreja porque Davi dançou. Eu falei, cuidado para você não dançar, hein? A minha pergunta para você é, Jesus dançou? Jesus dançou? Jesus dançou. Jesus mandou dançar. Dancem. Jesus mandou dançar. Jesus ensinou passos de dança. Jesus tinha uma equipe de coreografia acompanhando ele. O nosso modelo é Davi ou é Jesus? Não que Davi tenha errado no tempo dele. Davi fez de todo o coração o que estava fazendo. Como também não é errado, se a gente estiver aqui cantando um louvor aqui, se dá uma balançada no seu esqueleto aí, não tem problema. Agora, ficar por aí, fazendo danças, coreografias e tal, essa frescura toda, isso aí já não é palavra de Deus, não. Tá? Isso aí já não é palavra de Deus, não. Isso é interpretação errada das Escrituras Sagradas. O nosso modelo é Jesus. De vez em quando aparece um pregador hipócrita por aí falando assim, estamos vivendo dias difíceis, dias que nós precisávamos de um novo Elias, precisávamos de um novo Eliseu, precisávamos de um novo João Batista. Hipócrita, não precisa de nada disso. Porque Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisa de Elias porque não está vendo Jesus. Precisa de Eliseu porque não está vendo Jesus. Precisa de João Batista porque não está vendo Jesus. Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a luz da vida, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Senhor diante de quem todo joelho se dobrará. Jesus Cristo vive e é o Senhor. A única cabeça da igreja, se tiver outra cabeça, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem uma cabeça, uma mente, e o corpo todo
obedece a essa cabeça, obedece a essa mente. Qualquer coisa fora disso é do diabo. O diabo é que se manifesta como uma besta com muitas cabeças. A igreja de Jesus tem uma cabeça. Jesus é único. É por isso que a gente canta: único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ele é o único. Só Jesus. O Antigo Testamento tinha coisas demais. Era pluralidade. O Novo Testamento é singularidade. Nós andamos com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Não somos judeus, somos cristãos. Por isso o Antigo Testamento está na nossa Bíblia exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Por isso que eu digo que para cada vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que ler 4 vezes o Novo. É para ler os 2 testamentos, é para ler a Bíblia toda. Mas para cada vez que lê o Antigo, tem que ler o Novo 4 vezes. E qualquer texto do Antigo Testamento só pode ser interpretado com base no que já está escrito no Novo Testamento. Porque baseado nisso, você vai encontrar no Antigo Testamento 3 tipos de materiais, que eu vou falar na quarta-feira à noite com vocês na nossa próxima aula. Você vai achar 3 tipos de materiais. O material permanente, que é o que valia no Antigo Testamento e continua valendo no Novo. O material modificado, que valia no Antigo Testamento e continua valendo no Novo, mas de maneira modificada, foi modificado para o Novo. E o material exclusivo, que era coisa exclusiva do Antigo Testamento e que não deve existir no Novo Testamento. Só enxerga esses 3 tipos de materiais quem interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então, na quarta-feira eu vou falar sobre esses 3 tipos de materiais, amém? Material permanente, o material modificado e o material exclusivo. Para a gente aprender direitinho a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Porque o Antigo Testamento era a antiga aliança, mas o Novo Testamento é a nova aliança. A antiga aliança foi anulada, não volta mais. Não volta mais. O que Israel tem é uma dívida que Deus vai vir cobrar lá na grande tribulação. Nós somos o novo Israel, a igreja de Deus. E essa aliança em Cristo Jesus, não no sangue de cordeiros, mas no sangue do Cordeiro de Deus, é aliança eterna. Como foi possível eles traírem Deus no Antigo Testamento, é possível que cristãos traiam a Deus no Novo Testamento. E isso chama-se apostasia, pecado sem volta, pecado sem perdão. Portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que estamos fazendo aqui é orando e vigiando. Orando, falando com Deus, e vigiando é perscrutando a sua palavra para entendermos aquilo que é correto e discernirmos o que é correto daquilo que é incorreto. E ficarmos com aquilo que é correto. E o que é correto? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é correto. Fique de pé então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Aleluia, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor. Feche os seus olhos aí para orar junto comigo. Nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar, bendizer, exaltar o teu nome, buscar a tua presença, buscar a tua face. Queremos te bendizer, Senhor, porque o Senhor fez conosco
uma nova aliança. Uma aliança não baseada, Senhor, em sangue de animais, em sacrifícios, Senhor, que o homem pode ele mesmo realizar, mas no sacrifício justo, perfeito, verdadeiro, que é o teu sacrifício na cruz do Calvário por amor de nós, Senhor. Tu mesmo te entregaste por nós, por isso nós também, Senhor, nos entregamos em tuas mãos. Queremos louvá-lo, bendizer, glorificar, exaltar o teu nome, engrandecer a ti, Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Em tuas mãos, Senhor, entregamos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Queremos, ó Deus, te glorificar, pertencer somente ao Senhor, nos entregar somente ao Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo para continuarmos firmes no caminho, na verdade, na vida, sem nos desviarmos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas perseverarmos, Senhor, em toda a tua palavra, para a tua glória, Senhor. A ti nos entregamos a nossa casa, a nossa família. Queremos que todos permaneçam, Senhor, em ti, permaneçam na tua presença. Por isso nos entregamos, colocamos tudo o que temos e somos em tuas mãos, Senhor. E tudo o que queremos é que a tua glória seja manifestada em nossa vida, no nosso interior, santificando-nos, guardando-nos, protegendo-nos, amparando-nos, Senhor, livrando-nos de toda queda. Não nos deixes cair, Senhor, em nenhuma interpretação errônea da tua palavra, mas que andemos, Senhor, naquilo que é correto, em Cristo Jesus, teu Filho amado, no caminho, a verdade e a vida, porque estamos indo para a casa do Pai, a tua casa, Paizinho, que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que as tuas palavras, Senhor, verdadeiramente nos purifiquem, nos santifiquem e nos ajudem a viver em fidelidade, em dignidade na tua presença, de maneira honrada diante do Senhor. Nós nos entregamos a ti, Senhor, de todo o coração. Entregamos a ti, Senhor, a vida de todos aqueles que estarão aqui essa noite para louvarem, bendizerem, glorificarem o teu nome, Senhor. E te louvamos por todos quantos o Senhor vai trazer, porque aqueles que o Senhor quiser que estejam, aqui estarão, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Por isso te louvamos, ó Deus, e nos entregamos em nome de Cristo Jesus.